E se a gente pudesse aprender sobre finanças com a civilização mais rica da história? Pois é exatamente isso que vamos fazer. Vamos desvendar O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason, e ver como essa sabedoria de milênios atrás ainda funciona, e muito, nos dias de hoje. Para começar, vamos viajar no tempo. Imagina só, a antiga Babilônia. Uma cidade que brilhava, cheia de ouro, puro esplendor. Só que, para muita gente, era um lugar de muita dificuldade também. E aí que a gente conhece o Bansir. O cara era um artesão de primeira, fazia as melhores carruagens da cidade, mas no fim do dia, o bolso dele estava sempre vazio. E ele não entendia o porquê. E o Bansir não estava sozinho nessa não. Ele e o amigo dele, o Kobe, eles eram como a maioria das pessoas. Sabe, trabalhavam duro, eram bons do que faziam, todo mundo respeitava, mas chegava ao fim do mês e... cadê o dinheiro? Sumia. Eles viam toda aquela riqueza em volta, o luxo da Babilônia, e sentiam que aquilo tudo não era para eles, que eles só podiam olhar de longe. E o mais impressionante é que isso não era um problema só de alguns trabalhadores. A coisa era séria. Era uma crise nacional. Chegou um ponto que o próprio rei, o rei Sargão, olhou em volta e se deu conta da situação. Ele percebeu que o ouro do reino estava todo concentrado na mão de pouquíssimas pessoas. E ele entendeu que para a Babilônia ser forte de verdade, o povo todo precisava aprender a prosperar. Ok, se o problema era de todo mundo, quem é que tinha a solução? Bom, a resposta tinha nome: Árcade. Pensa num cara que saiu do zero. Ele era um simples escriba e se tornou nada mais nada menos que o homem mais rico da Babilônia inteira. E o mais incrível, não foi sorte, não foi herança, foi um conhecimento, um segredo que ele descobriu lá no começo da vida dele. E como é que ele descobriu esse segredo? A história é ótima. O Arcade, bem jovem, estava lá ralando, trabalhando até tarde para um agiota muito rico, um cara chamado Algamish. Aí um dia, depois de virar a noite trabalhando, em vez de pedir moedas a mais, o Arcade, muito esperto, pediu uma coisa que valia muito mais. Ele pediu para saber o segredo de como ficar rico. E a resposta do Algamish? Essa resposta é genial. É uma coisa mas tão simples que chega a ser chocante. Mas foi essa a ideia que mudou a vida do Arkadish e a história da Babilônia. Ele revelou ali o princípio número 1, a fundação de toda e qualquer riqueza. Uma ideia que parece óbvia, mas que é totalmente revolucionária. E essa é a grande sacada. O segredo é: pague a si mesmo primeiro. O que isso quer dizer? Que a riqueza não é o que sobra depois de pagar todas as contas. De jeito nenhum. A riqueza começa quando se pega a própria parte primeiro, antes de pagar qualquer outra coisa. Essa é a sementinha da árvore da fortuna que vai crescer. Bom, a fama do Árcade cresceu tanto que o próprio rei o convocou para uma missão nacional, ensinar o povo da Babilônia a enriquecer. E o Árcade, para fazer isso, organizou todo o conhecimento dele num método, um passo a passo que ele chamou de As 7 Soluções para uma Bolsa Vazia. Então vamos lá, vamos mergulhar nessas 7 soluções. São regras simples, diretas, mas que têm um poder absurdo de transformar a vida financeira. A primeira solução, claro, é a base, o segredo do Algamish. É bem simples. Para cada 10 moedas que se ganha, só 9 podem ser gastas. Pelo menos uma, tem que ficar guardada. Essa 10ª moeda é o começo de tudo. É ela que vai começar a engordar a bolsa. A segunda solução é sobre disciplina. Controlar os gastos. E aqui tem um ponto-chave: não confundir o que é necessário com o que é só desejo. Porque os desejos, eles são infinitos. Fazer um orçamento, então, não é se prender. É, na verdade, criar um escudo para proteger aquela 10ª moeda que foi guardada. Agora, a terceira solução é aqui que a mágica acontece. É sobre fazer o dinheiro guardado trabalhar. Cada moeda economizada vira um pequeno funcionário que trabalha dia e noite para gerar mais moedas. É o poder dos juros compostos. Um pouquinho de dinheiro investido com sabedoria se multiplica de um jeito inacreditável com o passar do tempo. Beleza, o dinheiro está trabalhando, mas e agora? A quarta solução é sobre defesa, proteger o tesouro. E essa, o Arcade aprendeu do pior jeito possível. Ele pegou toda a economia de um ano e entregou para alguém sem experiência, e perdeu tudo. A lição é dura, mas fundamental. Proteja o principal. Antes de pensar em ganhar muito, a prioridade é não perder o que já se tem. A quinta solução é uma jogada de mestre. Pensa bem, qual é o maior gasto da maioria das pessoas? Moradia. Então, a ideia é transformar essa despesa gigante em um investimento.
Tendo a própria casa, o dinheiro que iria para o aluguel, um dinheiro que nunca mais volta, passa a construir patrimônio. E para fechar o ciclo, as duas últimas soluções são sobre o futuro. A sexta é garantir uma renda para quando não se puder mais trabalhar, sabe? Pensar na aposentadoria, na segurança da família. E a sétima, que talvez seja o motor de tudo isso, é aumentar a capacidade de ganhar mais. Nunca parar de aprender, de se aprimorar, porque o melhor investimento que existe é em si mesmo. Mas o Arcade ensinou que a coisa toda vai muito além de só juntar moedas de ouro. A verdadeira riqueza não está no cofre, está na cabeça, está na mentalidade e nos hábitos que se criam para gerar e, mais importante, para manter essa riqueza. As pessoas olhavam pro Arcade e falavam, nossa, que cara de sorte. Mas ele sempre corrigia. Ele dizia que o que chamam de sorte é, na verdade, uma deusa que só dá atenção para quem está preparado. A oportunidade aparece. A diferença é estar pronto para agarrá-la. Isso nos leva a uma ideia final que é fantástica. Riqueza não é como uma pizza que, se um pega um pedaço, sobra menos para o outro. Não. A riqueza é como uma semente. Ela cresce, se multiplica. Onde quer que as pessoas coloquem energia e apliquem esses princípios, a prosperidade simplesmente brota. Olha, essa sabedoria da Babilônia não durou milênios à toa. Ela sobreviveu porque funciona, é simples assim. Os mesmos princípios que fizeram daquela cidade a mais rica do mundo podem construir a segurança financeira de qualquer pessoa hoje. Então a pergunta final não é se funciona. A pergunta é qual é a primeira semente de riqueza que se pode plantar ainda hoje.